Éramos uma família numerosa que habitava a cidade de Kalisz, na parte ocidental da Polônia. O antissemitismo estava presente, mas afetava relativamente pouco, por haver uma grande população judaica na cidade e poloneses trabalhando na empresa da família, que era marcenaria, e a presença de poloneses basicamente impedia uma ação mais concreta de antissemitas. O governo polonês tinha restrições a judeus e era extremamente difícil acesso ao ensino superior. A Polônia ressurgiu após a Primeira Guerra Mundial, tendo sido suprimida em séculos anteriores por acordo entre grandes potências. Em 1917, com a Revolução Comunista, houve grande influência na Polônia em termos de doutrina, além de outros países. Judeus como minoria perseguida, foram particularmente influenciados. Foi o caso dos meus pais. Em 1936, eu tendo 4 anos, meu pai foi citado por atividade subversiva e, por prudência, resolveu se exilar em Londres. Os recursos disponíveis eram os próprios recursos dele mesmo, da família, e na Inglaterra o Labour Party ajudou ele a encontrar um lugar e deu parte do sustento possível. O Brasil foi escolhido como destino e no Brasil ele organizou uma empresa. Assim que começou a funcionar, telegrafou para minha mãe e saímos de navio, 40 dias de viagem para chegar ao Brasil. Naquele tempo, avião era só para pessoas extremamente ricas. A casa era uma casa espaçosa, muito agradável, onde também funcionava a empresa, que era uma empresa de pequeno porte. A especialidade era fazer mantôs de senhoras e, naquele tempo, como os invernos em São Paulo eram muito frios, então artigos como casacos de senhoras eram altamente populares. Os casacos eram extremamente elegantes. Isso aconteceu em 1936. Eu, criança, fui sendo influenciado pela minha mãe, que era uma senhora muito culta, e meus pais, a partir do início da guerra, eram combativos no sentido de ajudar as vítimas do nazismo.
Então, as vítimas do nazismo encontravam algum amparo quando conseguiam deixar a Alemanha, e isso aconteceu algumas vezes durante a minha infância. Hitler, já nessa época, havia tomado toda uma série de planos de restrição aos judeus dentro da sua doutrina, que consideravam os inimigos do povo germânico, os bolcheviques e judeus, e, na verdade, ele considerava ambos como sendo uma única entidade. Então, a perseguição aos judeus já existia, e o próprio Einstein, quando se deu conta, na época que ele se deu conta de que a restrição era tão forte, porque ele se achava longe de qualquer tipo de possibilidade de restrição, quando ele percebeu, ele resolveu emigrar para os Estados Unidos, onde ele ficou em Princeton. A invasão da Polônia ocorreu em 1939 e foi a causa da Segunda Guerra Mundial. Quando ocorreu a invasão, uma tia, irmã da minha mãe, que era mais esclarecida, ela alertou a família que agora era diferente. Os alemães que estavam invadindo não eram os alemães da Primeira Guerra, que eram gentlemen. Eram pessoas instruídas a hostilizar judeus, coisa que ocorreu durante algum tempo, limitando a possibilidade dos judeus, e o que ocorreu mais tarde foi instaurar guetos, e a família ainda sobrevivente, não tinha havido mortes, foi encerrada no gueto de Cracóvia. Cracóvia não só é a cidade do Papa João XXIII, como em termos de ciência é a cidade de Copérnico. O assassinato em massa ocorreu mais tarde em função do próprio desenrolar da guerra. Os alemães, depois da Polônia, invadiram a Rússia, e isso, devido ao preparo do exército alemão e, no fundo, a falta de preparo do exército russo, ocorreu de uma maneira extremamente rápida. Em meses, os alemães chegaram à porta de Moscou, onde houve a primeira grande ofensiva por parte dos russos. Isso foi em 5 de dezembro de 1942. No Brasil, quando chegamos, o governo do Getúlio era favorável ao nazismo, e isso mudou em função de afundamentos de navios brasileiros e o grande comício dos estudantes, que ocorreu em 15 de agosto, pedindo a declaração de guerra ao eixo, como era chamado nessa ocasião, o conglomerado Alemanha, Áustria, Itália. Eu fui extremamente influenciado
pela minha mãe, que era uma senhora que, apesar de não ter estudado em curso superior, tinha muitas leituras. E ela me presenteou quando eu tinha uma idade que conseguia ler e compreender o que lia. Ela me apresentou com uma biografia de Madame Curie. Essa biografia, mais a famosa equação E igual a mc2, me influenciaram a me tornar pesquisador em ciência, particularmente em física nuclear. Obrigado.